Fala Tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou o Rafael Jardim, esse é o canal Mundo SPFC. Se por acaso é a primeira vez que você está aqui nesse canal, eu te convido a se inscrever, tá certo? Bom, São Paulo empatou agora há pouco com o Ituano, né, na estreia do Campeonato Paulista, 0-0. E a impressão que deu é que São Paulo começou 2023 como terminou 2022. Um time sem muita objetividade, um time sem muita criação, um time que joga de lado, um time que não empolga, um time que não encanta, um time que não te anima para o resto da temporada. Pelo menos foi essa a impressão que eu terminei do jogo. O Rogério armou o jogo, armou o time, né, melhor dizendo, com uma escalação bem próxima do que a imprensa apontou durante a semana, né, como escalação provável. E promoveu 3 estreias. O goleiro Rafael, parece que ele vai ser o goleiro preferido, pelo menos nesse início de temporada. O Wellington Rato e o Pedrinho, né? Então ele armou o time, além desses caras, ele armou o time assim, com o Rafael no gol, os dois laterais, o Rafinha, perdão, e o Wellington na zaga, o Arboleda Ferrarese, ali no meio, Pablo Maia e, e Rodrigo Nestor. Mais à frente, o Wellington Rato de um lado, Pedrinho de outro e Luciano mais centralizado. E na frente, o Caleri um pouco mais isolado. E aí, o que a gente viu no primeiro tempo? A gente viu basicamente aquilo que a gente viu em 2022. É um time que confunde intensidade com pressa, né? É um time que até tenta trocar passes rápidos, mas os passes não têm muita objetividade, né? Você vê que são passes meio na horizontal, eles não são um passe em profundidade, um passe entre linhas, um passe que quebra linhas, enfim, um avanço de lateral, nada disso. É aquele jogo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sempre com muita pressa, mas que não sai nada além disso. No primeiro tempo, o São Paulo ainda teve algumas chances, o Caleri perdeu algumas que não poderia ter perdido, né? E se faz um gol ali, realmente poderia ter melhorado, poderia ter mudado o panorama do jogo, porque o Ituano basicamente se postou atrás, esperou o São Paulo. O São Paulo também não é um time que consegue fazer nada além do toque de bola de um lado para o outro, então o Ituano ficou ali na dele, esperando o São Paulo. Mas talvez tivesse conseguido abrir o placar ali no primeiro tempo com o Caleri, talvez tivesse mudado o panorama no jogo. Bom, vai para o intervalo, volta do intervalo, o Rogério não mexe, o time volta igual. E aí, eu não sei se pesou a parte física, né? A estreia dos caras ainda não estão no ritmo ideal. O São Paulo, que não tinha muita objetividade, começa a perder até aquela velocidade que tinha, né? Se não tinha muita criação, pelo menos tinha ritmo de jogo, um ritmo forte, tentava impor um ritmo forte. No segundo tempo, nem isso. Então, o time cai bastante e aí aqueles toques laterais começam a se acentuar. Então é muito toque de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas objetividade, avanço dentro da área não acontece. Passagem de lateral também não acontece. Então, basicamente, segundo tempo, até lá mais ou menos a metade, continua a mesma coisa. O Rogério vai fazer a primeira substituição dele, ele tira o Rafinha e coloca o Igor Vinícius, que deu uma melhorada ali pelo setor lado direito. O Igor conseguiu fazer algumas jogadas, conseguiu fazer algumas jogadas em profundidade, um ou outro chute a gol, algum cruzamento, e ainda ajudou na marcação. Mas mesmo assim, a gente percebe que falta no São Paulo aquele cara que ali no meio que vai dar o passe, o passe antes do gol, sabe? Aquele cara que vai criar jogada. Porque o Luciano, como o Rogério tentou hoje com ele, jogando ali de 10, não aconteceu, sabe? Porque uma coisa é você ter um jogador, um atacante que pode de vez em quando fazer isso se precisar ao longo do jogo. Outra coisa é você pegar o seu atacante que joga dentro da área e fazer ele recuar ele e fazer ele começar a criar para o seu time. Então foi isso. Aí ele continuou com outras mudanças,
tirou o Pedrinho, que fez sua estreia hoje também. O Pedrinho não fez muita coisa também, não, perdeu até um lance ali dentro da área que não conseguiu dominar a bola. Depois colocou o Galopo, depois colocou o garoto Juan, mas mesmo assim o time não conseguiu fazer muita coisa, né? Então é isso, terminou 0-0. O São Paulo de 2023 começa muito parecido com 2022. E aí vamos ver. Assim, não é o fim do mundo também, é uma estreia, né? Dos 4 grandes aqui de São Paulo, acho que só o Santos ganhou, não acompanhei. Mas o Corinthians perdeu, o Palmeiras empatou, o São Paulo hoje empatou. Então é isso, faz parte. Não é o fim do mundo, dá para melhorar, mas a estreia hoje de fato não foi boa, né? O time começou novamente com os mesmos erros e as mesmas dificuldades de 2022, né? Então assim, vamos analisar aí os caras que jogaram hoje, mais por setor, né? O goleiro, o Rafael praticamente não teve trabalho, o Ituano simplesmente não atacou. Os laterais que começaram, o Rafinha e o Wellington, né? O Wellington foi um pouco melhor, avançou, criou, o Rafinha ficou um pouco mais. Os zagueiros também não tiveram muito trabalho, até se arriscaram um pouco. No meio, o Pablo Maia foi bem, se jogou, fez a sua parte ali na marcação. O Nestor, eu achei que o Rogério colocou ele hoje um pouco mais recuado, então ele teve uma atuação ali meio apagada. Na linha mais ofensiva, o Wellington Rato até que foi bem, foi razoavelmente bem, participou, se apresentou, tentou articular a jogada, não fez nada de muito assim relevante, mas tentou participar. Né? Você vê que é um cara que jogou tentou fazer alguma coisa. O Pedrinho, que fez a estreia hoje, eu achei que foi bastante abaixo do que eu imaginava. Eu imaginava ele tentando fazer 1 contra 1, tentando criar ali pelo lado esquerdo, mas não teve uma estreia tão boa. O Luciano, realmente, eu achei, se não foi o pior em campo, foi do São Paulo, foi um dos piores, mas eu nem o responsabilizo, porque essa posição não é a dele, entende? É uma posição onde ele está jogando improvisado. Você vê, o São Paulo Futebol Clube tem um jogador improvisado jogando no meio campo, né? Início de temporada, já deveria... Quando você imagina que o elenco vai ter pelo menos 2 jogadores para aquele setor, um titular e um bom reserva, você tem o quê? Você tem um atacante tentando improvisar essa função. E o Caleri também foi bem, apesar de ter perdido alguns gols, fez aquele futebol Caleri, sabe? Brigador, foi atrás, correu, se apresentou, mas acabou perdendo alguns gols ali no começo que não poderia. Dos caras que entraram, o Igor Vinícius, como eu falei, me pareceu ter sido o melhorzinho em campo, né? Se apresentou, foi até a linha de fundo, cruzou, mostrou intensidade ali pelo lado direito. Entrou o garoto Juan, mas também não apresentou muita coisa também. Entrou o Galopo, aliás, o Galopo, né? Pagamos aquela bala nele e até hoje é sempre assim, entrando faltando 30, faltando 15, com 30 minutos de jogo, faltando 20, faltando 15, faltando 10, e hoje novamente entrou faltando pouco, não fez muita coisa. E depois entrou o Lisieiro voltando, né? Mas jogando ali na lateral esquerda, no lugar do Wellington, que acabou saindo com cãibra. Bom, é isso, né? Esse foi o São Paulo na sua estreia de 2023. Não fez assim um mau jogo, mas também não dá para dizer que fez um bom jogo. Foi uma estreia, né? Não é como eu disse, não é o fim do mundo, mas o que a gente percebe é que tem que melhorar muito, principalmente ali no setor de meio campo. O Rogério vai ter trabalho para armar esse time, se continuar sem uma armadora, a não ser que o time consiga contratar alguém que resolva ali. Se não conseguir, vai ter trabalho, vai ter que desenvolver alguém ali. Não acho que é o Luciano esse cara. E é isso. Começou a temporada 2023. Vamos ver o que a gente consegue. Esperamos que tenhamos jogos melhores do que esse, tá certo? Se você chegou até o final do vídeo, eu te agradeço. Peço que você deixe seu like se você gostou. E que se você não for inscrito, se inscreva para que a gente possa continuar aí debatendo sobre o tricolor, tá certo? Um forte abraço, muito obrigado e é isso. Vamos São Paulo!